Olá, caros alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui do CERS, onde eu e o professor Márcio Alberto, meu grande amigo, vamos falar aí para vocês de um tema super interessante, uma alteração legislativa que aconteceu no dia 26 de dezembro de 2019, pela Lei 13.968 de 2019, envolvendo o artigo 122 do Código Penal. Um crime que agora, confesso que ficou bastante difícil da gente interpretá-lo. O legislador aí de forma assodada promoveu algumas alterações ali no tipo penal do artigo 122, que merece uma reflexão bastante profunda. A nossa ideia aqui, então, nessa transmissão, é trazer os principais pontos que envolvem esse artigo 122 e já adianto que se o examinador quiser sacanear o candidato, ele vai usar e abusar desse artigo 122. Então, eu quero desejar boa noite a todos vocês e também ao Márcio Alberto, meu grande amigo, que coordena a pós-graduação comigo aqui no CERS em Segurança Pública. Márcio, boa noite, obrigado mais uma vez por participar dessa transmissão aí. Boa noite, Eduardo, boa noite a todos que nos assistem. É um prazer realmente muito grande estar, em primeiro lugar, dividindo a coordenação da pós-graduação do CERS com você e está aqui também para comentar essa novidade legislativa. Eu acho que é extremamente importante que a gente possa passar essas nossas primeiras impressões para que o aluno já tenha aí um material atualizado, né, e para que ele consiga, então, estar preparado para as provas que virão aí no ano de 2020. Exatamente. Então, vamos começar aqui falando, Márcio, uma breve introdução desse tipo penal. Então, nós vamos falar do artigo 122, com essa alteração promovida pela Lei 13.968 de 2019, o crime que era, na redação original, induzir, instigar ou auxiliar ao suicídio, agora passa a ser induzir, instigar ou auxiliar ao suicídio ou à automutilação. A ideia do legislador, ao criar essa nova figura típica aqui, foi justamente para alcançar e reprimir aqueles desafios mortais. A gente viu aí a mídia noticiando recentemente a questão envolvendo aqueles jogos onde jovens, adolescentes, até mesmo crianças participavam, Momo, Baleia Azul, o jogo da asfixia. Então, a ideia do legislador foi justamente reprimir esse tipo de delito. Importante aqui nessa transmissão, pessoal, vocês estarem com o vademecum de vocês aí aberto. O artigo 122 tem bastante parágrafos aí, causas de aumento, qualificadoras, e a gente vai ter que dar uma passeada por eles aí para realizar uma interpretação adequada dos principais pontos, como nós já falamos aqui. Então, eu quero começar falando dessa estrutura. Qual é a topografia agora do artigo 122 no Código Penal, já com essa nova redação? Então, veja aí que no artigo 122, no caput, nós temos aqui uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, veja, uma infração de menor potencial ofensivo, para quem induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou a praticar automutilação, ou prestar auxílio material para que o faça. Isso aí é o artigo 122, o caput. O parágrafo 1º já anuncia uma qualificadora, se da automutilação ou da tentativa de suicídio aí resultar uma lesão corporal grave ou gravíssima, a pena passa a ser de reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º também apresenta uma qualificadora. Se o suicídio se consumar ou se da automutilação resultar morte, aí a pena sobe para 2 a 6 anos de reclusão. Um detalhe aqui, que a gente percebe já de plano, que o legislador aqui está abrangendo inclusive a morte culposa. Veja, a gente pode ter aqui, inclusive, então, a figura préter-dolosa, e a pena vai ser a mesma. Será que não está violando a proporcionalidade dessa forma? Então, uma morte dolosa, morte culposa, com o mesmo tratamento aqui em termos de sanção penal. O parágrafo 3º prevê a duplicação da pena se o crime for praticado por motivo egoístico, motivo torpe ou fútil, ou se a vítima for menor de 18 anos, ou tiver sua capacidade de resistência diminuída. Veja quantas novidades, né? Parágrafo 4º, mais uma novidade, prevendo que esses crimes terão a pena aumentada até o dobro se forem realizados por meio da internet, de rede social ou ainda transmitidos em tempo real. Parágrafo 5º, anuncia que se o agente for líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual, a pena será aumentada da metade. E aí os parágrafos 6º e 7º, eles vão alcançar aqueles que nós consideramos aí o vulnerável, né? O menor de 14 anos, aquele que não tem discernimento, aquele que, por enfermidade ou deficiência mental, acaba não podendo oferecer resistência.
No parágrafo 6º, então, se o crime de induzir ao suicídio ou a automutilação e resultar em lesão corporal gravíssima, o agente poderá ser condenado à pena de reclusão de 2 a 8 anos, se a vítima for menor de 14, ou não possuir esse necessário discernimento sobre a prática do ato. E no parágrafo 7º, a lei também inova ao estabelecer que quando o crime de induzir a esses atos for contra menor de 14 anos e resultar em sua morte, aí a pena será do homicídio, reclusão de 6 a 20 anos, caso não haja nenhuma qualificadora, né? Igual situação se aplica aí se a morte for de quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, seja por enfermidade, deficiência mental ou por qualquer outra causa não puder oferecer resistência. Então está aí a estrutura do artigo 122, veja quantas novidades introduzidas aí pela neófita lei, né? O que a gente precisa lembrar inicialmente? Primeiro que aquele que se suicida ou aquele que se automutila, né, pratica aí uma autolesão, ele não pratica crime algum. Não pratica crime algum, o que se incrimina aqui é a figura do terceiro, que acaba induzindo, acaba instigando, ou auxiliando, contribuindo, portanto, para o suicídio ou para a autodeterminação de alguém. A gente tem que lembrar aí que nós adotamos o princípio da alteridade. Só vai haver crime se houver lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico aí de terceiro. Então, o sujeito que se suicida, e claro, tentou se suicidar, né, mas não conseguiu, fato é atípico. O sujeito que se autolesiona não está praticando, atingindo um bem jurídico de terceiro. Então, a rigor não é crime. Vale lembrar aqui, Márcio, acho que vale destacar também que a autolesão para fins de obtenção de seguro, de uma indenização, aí sim é uma figura equiparada ao estelionato, lá do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. Joia? Tranquilo, pessoal? Bom, a integridade física, que é um dos bens jurídicos protegidos aqui, o Márcio vai falar na sequência, é um bem jurídico indisponível, tanto é verdade que aquele que impede alguém de suicidar não comete crime de constrangimento ilegal. Isso vem previsto lá no artigo 146, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal. Então, aí uma primeira introdução para vocês, trazendo essa topografia, a estrutura do artigo 122 no Código Penal, agora com essa alteração legislativa. Márcio, como é que fica a questão aí do objeto jurídico tutelado? É um crime em que nós temos mais de um objeto jurídico tutelado? É um crime pluriofensivo? Ou ele protege apenas um bem jurídico? Isso é bem interessante, Eduardo, porque essa mudança legislativa ela acabou ocasionando uma inclusão de mais um bem jurídico tutelado ao tipo do 122. Topicamente, o 122, como a gente sabe, ele está localizado nos crimes contra a vida. Só que aqui a gente, com a inclusão também do induzimento, instigação ou auxílio à automutilação, a gente acabou também incluindo como bem jurídico tutelado a integridade física. Então a vida já era bem jurídico tutelado na redação anterior do 122 do Código Penal. Agora, a partir dessa nova redação determinada por essa lei que entrou em vigor agora recentemente, a gente tem também a integridade física da vítima como sendo bem jurídico tutelado. Isso gera uma situação extremamente curiosa, porque quando a gente fazia a avaliação dos crimes contra a vida e, por conseguinte, a competência constitucionalmente determinada para que o tribunal do júri avaliasse esses casos criminais, a gente costumava dizer, olha, é muito simples você memorizar quais são os crimes dolosos contra a vida. É só você memorizar que é o homicídio doloso, o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto. Acontece que com essa mudança legislativa, quando se inclui o crime de induzimento, instigação, auxílio à automutilação no artigo 122, não dá para dizer que do artigo 122 até o 126 temos apenas crimes dolosos contra a vida. A gente passa a ter um crime que é de competência do juízo singular aqui dentro do 122. Então é uma coisa extremamente curiosa. O artigo 122 do Código Penal, com essa nova redação, ele passa a ter aí a possibilidade de se traduzir em um crime doloso contra a vida de competência do tribunal do júri, se o induzimento, a instigação, o auxílio for ao suicídio, ou ele pode ser da competência do juiz singular,
se por acaso o crime perpetrado for o de induzimento, instigação ou auxílio à automutilação. Então, se ofendeu o bem jurídico vida, tribunal do júri como competente. Se ele objetivar a violação do bem jurídico integridade física, a gente tem a competência do juízo singular. Isso é bem interessante, exatamente pela inclusão do bem jurídico integridade física no artigo 122, por determinação do legislador, Eduardo. É interessante mesmo, né, Márcio? Então, na verdade, assim, a crítica que a gente pode observar a essa alteração legislativa é que o legislador deveria ter dividido o dispositivo, né? Deixar lá o induzimento, instigação, o auxílio ao suicídio, um crime doloso contra a vida, julgado pelo Tribunal do Júri no artigo 122, como sempre foi, e criar, então, essa nova figura típica, o induzimento, a instigação, o auxílio à automutilação, aí lá no crime de lesão corporal, lá no artigo 129 e seguintes, seria mais adequado, né? Para não haver dúvida. Então, ficou aí um crime, uma situação meio anômala, sui generis, mas o importante é ressaltar, então, que ainda que o fato de o crime estar situado no artigo 122, topograficamente, nos crimes dolosos contra a vida, não significa que induzir, instigar ou auxiliar a mutilação, a automutilação, vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, né? Aquele que faz uma interpretação rápida, assodada do dispositivo, pode chegar aí a essa conclusão equivocada. Então, você falou muito bem aí. Bom, vamos ressaltar aqui a questão do tipo objetivo, né? São 3 condutas, os verbos nucleares aí do artigo 122, induzir, instigar ou auxiliar. Lembrando aqui que induzir nada mais é do que criar a ideia, então, naquela cabecinha de minhoca do agente, né, da vítima ali, né, você coloca na cabeça da vítima a ideia dela praticar o suicídio, coloca na cabeça da vítima a ideia dela praticar a automutilação, isso é induzimento. A instigação, a vítima, ela já tem isso em mente, ela já vem conversar com um amigo, por exemplo, com essa ideia de praticar o suicídio, com essa ideia de se autolesionar, de se automutilar, e o agente reforça essa ideia pré-existente. É isso que se chama instigação. O induzimento e instigação nada mais são do que uma participação moral do agente aí. Já o auxílio, no auxílio há uma ajuda material, de qualquer forma. Então, o sujeito que, por exemplo, empresta uma arma de fogo para o agente praticar o suicídio, entrega um veneno para que ele pratique o suicídio, empresta uma faca para que o sujeito pratique ali a automutilação, aí sim nós temos uma participação material. Então, induzir, instigar ou auxiliar, 3 verbos que a gente sabe que quando nós estudamos lá no concurso de pessoas, se refere ao partícipe, mas aqui não, aqui é o verdadeiro autor do crime, que está induzindo, que está instigando ou que está auxiliando, seja ao suicídio, seja a automutilação. Estamos diante aqui, obviamente, de um tipo penal misto, né, nós temos mais de uma conduta nuclear prevista no artigo 122, tipo penal misto alternativo, que significa que se o agente induzir e também instigar e também auxiliar, praticar mais de uma dessas condutas no mesmo contexto fático, isso aí vai redundar, obviamente, em crime único. Né, Márcio? Quer fazer algum adendo aqui sobre esse aspecto? Perfeito, Eduardo. Isso é bastante interessante. Eu costumo brincar, quando eu estou lecionando acerca desse crime, dizendo o seguinte, citando o seguinte exemplo: o indivíduo que encontra com um amigo pela manhã, o amigo diz que a vida está muito ruim porque ele perdeu o emprego, a mulher botou uma ponta nele, ele está devendo. Aí o cara diz: rapaz, e por que você não se mata? Aí a gente tem a figura do induzimento. Aí meio-dia, por coincidência, eles se encontram na hora do almoço. Aí o cara diz: rapaz, eu estou bem pensando naquela ideia que você falou de tirar minha própria vida. O cara faz isso mesmo, rapaz. É bom porque quem morre não tem devedor, não é corno nem nada. Então, bacana, reforça essa ideia aí. Aí você tem uma instigação. À noite, eles se encontram também, por coincidência, cruzando na rua. Aí o amigo faz: e como eu me mato? Não se preocupa não, que eu arrumo uma faca boa para você fazer seu serviço. Então, num só contexto contra uma mesma vítima, esse indivíduo no mesmo dia induziu, instigou e auxiliou. Se esse indivíduo efetivamente ali pratica esse ato terrível de tentar tirar a própria vida, a gente teria então prática de apenas um delito por esse sujeito ativo. Não é isso, Eduardo? Excelente, Márcio. Isso aí. Estamos diante de um tipo misto alternativo. O seu exemplo aí
acho que põe uma pá de cal em qualquer dúvida, né? Então, nesse contexto, ele vai responder por só um crime do artigo 122. Agora, falando dos sujeitos do crime, quanto ao sujeito ativo, bem tranquilo, aqui o legislador não exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo, trata-se de crime comum, mas o bicho pega quando a gente vai analisar o sujeito passivo, né, Márcio? Então, vou deixar para você falar alguma coisa sobre o sujeito passivo, todas os reflexos que a gente vai ter aí, se trata de pessoa maior, capaz, se trata de menor de 14 anos, lesão grave, lesão gravíssima, morte, enfim, eu acho que é aí que o estudante aí deve prestar muita atenção nesse tópico aí. Então, o Márcio fala, depois, se for o caso, a gente acrescenta alguma coisa. Vai lá, Márcio. Exatamente, extremamente interessante isso que você falou, Eduardo, acerca do sujeito passivo do crime do artigo 122 com essa nova redação. Porque você tem, na verdade, que observar quem está sendo vítima dessa prática delitiva. Se você tiver um indivíduo com 14 anos ou mais, um indivíduo que tem discernimento para, então, definir se quer ou não quer tirar a própria vida, se quer ou não quer se automutilar, e está sofrendo aí a influência de alguém que o induz, instiga ou auxilia, aí você tem a punição desse indivíduo, obviamente, que induz, instiga ou auxilia, ou lá no caput, ou no parágrafo 1º, ou no parágrafo 2º do artigo 122. Por outro lado, a gente tem que considerar que se por acaso essa vítima do crime é uma pessoa com menos de 14 anos, é uma pessoa sem o necessário discernimento, uma pessoa que por acaso tem alguma enfermidade ou deficiência mental e por conta disso não tem esse discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa, diz a lei, não pode oferecer resistência, a gente tem aí o enquadramento em outro dispositivo dentro do mesmo artigo. A gente está falando aí ou do parágrafo 6º do artigo 122, se por acaso essa tentativa de suicídio ela resultar em lesão corporal de natureza gravíssima, ou você tem uma responsabilização do agente, veja que coisa interessante, pela prática do crime de homicídio. Você vai ser responsabilizado pelas penas do artigo 121, se por acaso existir aí uma tentativa de suicídio que efetivamente aconteça, ou que exista uma tentativa e por acaso esse indivíduo não consiga tirar a própria vida. Isso, aliás, Eduardo, era uma coisa que a doutrina já conversava bastante, mesmo com a redação anterior do 122. A situação antes da redação proposta e aprovada pelo legislador, essa situação ela já era objeto de análise, porque, como você disse lá no início, se iniciou ali aqueles jogos mortais, aquelas coisas esdrúxulas, por exemplo, o jogo da baleia azul, onde às vezes quem era induzido ou instigado a tirar a própria vida era uma pessoa que tinha menos de 14 anos. Qual era a construção na época? Isso é uma construção bastante interessante. Se dizia o seguinte, se o Código Penal considera que o menor de 14 anos não tem discernimento sequer para decidir acerca de prática sexual, porque se houver algum tipo de prática sexual com menor de 14 anos, a gente tem prática de estupro de vulnerável por esse agente com 18 anos ou mais que mantém essa relação sexual, ainda que consentida, que dizer desse indivíduo tomar a decisão de tirar a própria vida? Então, essa análise de discernimento aí é bem interessante, e a depender de quem é a vítima, o enquadramento será efetivamente diferenciado, com uma pena também bastante diferente dentro do próprio artigo 122. O que você achou disso aí, Eduardo? Márcio, eu queria aproveitar, então, tirar uma dúvida com você. O que você acha? O raciocínio, então, seria esse. Se a pessoa ela é maior e capaz, e aí ela se suicida, ou se automutila, nós vamos aplicar o artigo 122, caput, né, quando tem lesão leve, é o caput. Se tem lesão grave ou gravíssima, aí vai ser o parágrafo 1º. E se resulta morte, ainda que seja uma morte culposa, é o parágrafo 2º. Isso vítima pessoa maior e capaz, não é isso? Então, perfeito. A pessoa praticou o ato lá de tentativa de suicídio ou de automutilação, lesão leve
122 caput, se não tiver lesão também é o 122 caput, é bom dizer isso, né? Consumado. A lesão grave ou gravíssima, parágrafo 1º, e sofreu morte, resultou na morte ali, ainda que pré-dolosa, é o parágrafo 2º. O grande problema, que acho que o imbróglio que a gente percebe aqui, está quando envolve esse menor de 14 anos ou a pessoa que não tem discernimento em razão da enfermidade ou doença mental. Porque o legislador fala no parágrafo 6º que se desse comportamento resulta lesão gravíssima, a gente aplica, então, o parágrafo 6º do artigo 122. Se resulta morte, a gente aplica o parágrafo 7º do artigo 122. Beleza. Mas ele não fala nada do vulnerável aí, desse menor de 14, e do que não tem discernimento, da questão envolvendo a lesão leve e da lesão grave. Ele só fala de lesão gravíssima ou morte. E aí, como é que fica nessa situação? Então, Eduardo, eu acho que a proposta a ser feita é a gente tratar mais ou menos como a coisa já vinha sendo proposta pela doutrina. Então, se por acaso você tem uma pessoa com menos de 14 anos sendo induzida, por exemplo, a tirar a própria vida ou a se automutilar, e acontece como resultado uma lesão leve, você punir esse agente que induz, instiga ou auxilia nas penas do 129 caput do Código Penal, crime de lesão corporal. E se por acaso dessa tentativa de suicídio ou dessa tentativa dessa automutilação resultar lesão grave, a gente teria punição desse agente pelo crime de lesão corporal de natureza grave do 129, parágrafo 1º. Já se por acaso o agente está induzindo, instigando ou auxiliando um menor de 14 ou um doente mental que não tem discernimento a tirar a própria vida, aí me parece, numa primeira leitura, Eduardo, que ou você tem imposição da pena do homicídio consumado se o suicídio se consuma, ou se essa pessoa tenta tirar a própria vida e não consegue, a gente continuaria nas penas do 121, mas desta feita imputando tentativa de homicídio para esse indivíduo que, por exemplo, induziu uma criança a tirar a própria vida. Vou te dar um exemplo para você avaliar. Imagine a seguinte situação, dentro de um desses jogos aí de desafio mortal, um indivíduo adulto, né, com 18 anos ou mais, ele acaba induzindo uma criança a pular da janela de um prédio para tirar a própria vida. Vamos supor que essa criança pule e que nesse pulo, por algum acaso aí, por alguma sorte da vida, ela acabe batendo num toldo e sobrevindo apenas, por exemplo, lesão leve. Me parece, numa primeira leitura, muito brando dizer que esse agente responderia apenas pelo resultado 129 caput, crime de lesão corporal de natureza leve. Me parece que como ele induziu uma pessoa que não tem nenhum discernimento a tirar a própria vida, que na verdade ele está praticando uma tentativa de homicídio. O que é que você acha? Não, Márcio, está perfeito, concordo plenamente com você. Qual que foi a grande falha aqui do legislador? A gente percebe claramente que isso aí já era tratado pela doutrina, como você bem alertou, e também pela jurisprudência, né? Estava bem tranquilo, se a pessoa não tem discernimento e o sujeito aí, ele a induz ao suicídio, instiga ao suicídio, auxilia, ele vai responder pelo homicídio consumado ou tentado conforme a hipótese. O grande problema foi que o legislador quis positivar isso. E aí ele deixou lacunas, né? Ele fala só da lesão gravíssima, fala da morte, mas se esqueceu da lesão leve e também da lesão grave. Então o seu raciocínio também está perfeito, concordo plenamente. Nosso tempo já está acabando, mas só lembrar aqui então que outro aspecto importante é que essa nova lei, que entrou em vigor em 26 de dezembro de 2019, no dia da sua publicação, ela traz uma novatio legis incriminadora, em alguns aspectos aqui, ela é novatio legis impégios também, então a gente tem que lembrar que ela só vai produzir efeitos para o futuro. Estamos diante de norma penal mais grave, ela não vai retroagir para alcançar fatos passados. Então acho que esse é um cenário que a gente, dentro do tempo que nos foi proposto, que a gente tinha para trabalhar com os alunos aí, Márcio, eu queria aproveitar então falar para o pessoal que está nos assistindo sobre a nossa pós-graduação em segurança pública. Então a pós-graduação que Márcio e eu estamos coordenando, e a gente trouxe aí uma equipe de peso, professores renomados, doutrinadores aí, conhecidos nacionalmente, que estão conosco nessa pós, para trabalhar os assuntos mais palpitantes ligados à segurança pública. Se você almeja ser um delegado de polícia, almeja integrar a segurança pública, ou já faz parte
dos quadros de segurança pública, venha conhecer a nossa pós. Nós temos, eu vou deixar o Márcio falar alguns temas que serão abordados, mas lembre-se que nós tivemos muitas alterações legislativas no final de 2019, além dessa que nós trabalhamos aqui, nós tivemos aí o famoso pacote anticrime, que nós temos praticamente um novo processo penal, muitas alterações no direito penal, na legislação extravagante, e claro, tudo isso vai ser abordado dentro da maior profundidade possível na nossa pós-graduação. Então não dá para você que milita na área criminal ou que busca trabalhar aí na segurança pública, não dá para conhecer essas alterações legislativas. Então venha se atualizar conosco, venha conhecer a nossa pós. Márcio, fala alguma coisa aí sobre os temas aí que os alunos irão encontrar. Isso, Eduardo, o time está realmente de primeira. Só para citar alguns temas e alguns professores, eu vou falar aí sobre uma parte do pacote anticrime, eu vou dividir aí a matéria de pacote anticrime junto com o professor Nestor Távora. A gente vai ter o professor Emerson Castelo Branco, que tem livro a respeito do tema, tratando sobre a lei de abuso de autoridade. Ele é defensor público lá no Ceará, professor renomado de nível nacional. O próprio Eduardo Fontes, aqui, meu amigo, vai tratar a respeito de garantismo penal e outros temas. Então, assim, a gente tem efetivamente uma equipe de primeira com o objetivo de abordar vários temas interessantes, inclusive temas palpitantes que podem acontecer ou que já aconteceram na prática, e tentar encontrar aí a melhor forma, a melhor interpretação, trazer o fino do entendimento jurisprudencial, e acerca dessas novidades legislativas, a gente tentar em primeira mão passar para você o entendimento de grandes doutrinadores que com certeza farão aí a doutrina dessas mudanças legislativas tão importantes que a gente já observou aí no início aqui de 2020. Não é isso, Eduardo? Exatamente, Márcio. Aproveitando então para falar, já que você tocou de alguns assuntos e temas, além disso eu falo da lei de drogas, lei de lavagem de capitais. Nós temos Rogério Sanches conosco, que trabalha o acordo não persecução penal, Gabriel Habib. Nós temos temas muito importantes, como, por exemplo, um compliance na atividade policial. Nós vamos falar aí de cooperação jurídica internacional. Então, são vários assuntos realmente ligados à segurança pública e por quem entende de segurança pública. Nós vamos ter aí diversos delegados de polícia, civil, federal, promotor de justiça, defensor público que milita na área criminal. Então, assim, é uma pós-graduação voltada especialmente para quem almeja ingressar na segurança pública ou para quem já atua na segurança pública, tá bom? Pessoal, foi um prazer aqui estar com vocês nessa transmissão mais uma vez. Márcio, meu grande amigo, obrigado mais uma vez aí pela presença aí, por ter participado conosco. Sempre aprendo muito com você, com suas explanações, e quero dizer aí que nós estamos juntos aí nessa coordenação da pós, tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado, viu, mais uma vez. Um grande abraço, Márcio. Valeu, Eduardo, um forte abraço. A recíproca é totalmente verdadeira, é sempre um prazer dividir a sala de aula com você, nesse caso aqui, a sala de aula virtual, né? Mas eu tenho o prazer aí de ter você dividindo tanto a docência quanto a atividade de delegado de Polícia Federal aí comigo. Então é uma honra muito grande a gente estar junto em mais esse projeto aí do SES. Eu tenho certeza absoluta que quem adquirir após graduação em segurança pública do SES não vai se arrepender, vai sair muito melhor do que entrou, com muito mais informação, porque afinal, Eduardo, eu acho que para fechar a minha fala, essa informação é extremamente importante, o aluno vai estar efetivamente ouvindo da boca do doutrinador daquela determinada matéria o entendimento dele a respeito do tema. Então, imagina ouvir do próprio Rogério Sanches o que ele acha sobre acordo de não persecução penal, ouvir de você que também escreve, que tem livros aprofundadíssimos aí na área de investigação criminal, o que você acha a respeito da interpretação nova das mudanças da lei de drogas, do garantismo penal. Então, assim, é uma oportunidade ímpar que os nossos alunos terão de assistir a uma pós de extrema qualidade. Vamos juntos nesse novo projeto. Forte abraço, meu amigo. Valeu, Márcio. Um abraço. E lembrando os alunos, então, que é uma pós online, né, que você tem uma vez por semana, que você vai ter as aulas ali, aulas de duração de 2 horas, com material complementar, enfim, plantão de dúvidas,
uma pós completíssima, tenho certeza que vocês vão adorar. Pessoal, agradeço mais uma vez aí pela audiência de todos, estamos sempre à disposição, o Márcio e eu, quaisquer dúvidas a respeito da pós-graduação ou de direito penal, processo penal, o Márcio tem livro aí de processo penal também, ele leciona tanto direito penal quanto processo penal, sintam-se à vontade para nos questionar aí nas nossas redes sociais também, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima.